Então, hoje eu trago como destaque uma pesquisa do Instituto Quest que foi divulgada hoje, sobre uma avaliação do governo Lula. O governo Lula continua com os números de aprovação e reprovação basicamente estáveis. A aprovação do governo dele, de acordo com esse instituto, que é um instituto da confiança da presidência da República, indica que 51% dos entrevistados aprovam o governo Lula, mas a desaprovação subiu 2 pontos percentuais, está agora em 45% em todo o Brasil. Tudo isso em razão do elevado desempenho, né, do presidente Lula. Continua ele muito forte na região Nordeste, que aprova o governo dele em 69%, imagina. 69% é muita coisa, né? Mas em outras regiões, como por exemplo a região Norte, Centro-Oeste, Sudeste, enfim, o governo Lula é amplamente desaprovado ou rejeitado. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, onde estamos, e também na região Norte, essa desaprovação subiu 4 pontos. A desaprovação do governo Lula aqui na região Centro-Oeste. E a aprovação caiu 4 pontos também, né? Portanto, caiu de 53 para 49. Esse é basicamente o resultado desse levantamento que foi divulgado hoje pelo Quest. O governo encomendou essa pesquisa como forma de tentar, de alguma maneira, criar um discurso, ou como eles dizem agora, né, uma narrativa sobre o que é esperado para domingo próximo, que é a mais ampla derrota do Partido dos Trabalhadores em muitas eleições. É uma derrota que deve ser vexatória, porque, afinal de contas, se você levar em conta os 103 municípios que têm mais de 200 mil habitantes, e, portanto, são municípios onde poderá haver segundo turno, os candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lideram as intenções de voto na maioria desses municípios. Nas capitais, 21 das 26 capitais de estado onde haverá eleição, não haverá eleição aqui no Distrito Federal, que é a 27ª capital, digamos assim, né? Brasília seria a 27ª capital, mas em 21 das 26 capitais em disputa, os candidatos que lideram as intenções de voto são todos conservadores. E os outros 4 são candidatos do campo ligado ao PT, puxadinhos do PT, mas não há nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores na liderança dessas pesquisas. Há casos vexatórios, né? Como, por exemplo, o caso do candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores. Imagine que lá em Belo Horizonte, o candidato, que é um petista, eu não digo histórico, mas bastante conhecido e tal, deputado federal, ele foi meio que imposto, a candidatura dele foi imposta pela presidente nacional do partido, a Gleisi Hoffmann, contra a vontade de petistas mais experientes lá em Minas Gerais, que defendiam uma aliança do PT como o atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, o partido do Kassab, né? Mas a Gleisi disse que não e acabou impondo lá o nome do deputado, como é o nome dele? Rogério Correia. Imagina, ele só tem 5% nas intenções de voto, de acordo com a pesquisa Quest, tem 5,9% de acordo com a pesquisa do Instituto Marca e 11,9% de acordo com o Instituto Atlas Intel. De qualquer maneira, ele está muito atrás, né? Pelo menos em 4º ou 5º lugar, de acordo, dependendo da pesquisa, em 4º ou 5º lugar. E há também outros candidatos do PT que estão passando maus bocados, né? Candidatos do partido, filiados ao Partido dos Trabalhadores, né? E tem um candidato, por exemplo, em Manaus, que eu estava até verificando isso ontem, um colega do Grupo Bandeirantes de Comunicação entrou ao vivo no jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, da TV Band News, e ele falando exatamente sobre esses candidatos à prefeitura lá de Manaus, né? Marcelo Ramos, lembra dele? Marcelo Ramos foi vice-presidente da Câmara, chatíssimo,
pé no saco, mas enfim, era um deputado que tem algum protagonismo, etc e tal. Ele está em quinto lugar. O Lula participa da campanha, já esteve lá, pousa para fotos, grava mensagens, pinta e borda, e apoio e tal, e ele é apenas o quinto nas intenções de voto lá em Manaus. Tem o prefeito, que está liderando as pesquisas, Davi Almeida, tem ali o segundo lugar disputado entre Roberto Cidade e Amon Mandel, que é um deputado federal, jovem deputado federal do Cidadania, tem o capitão Alberto Neto, Gilberto Vasconcelos, até o cara do PSTU é mais bem avaliado como candidato do que o próprio partido, o candidato Marcelo Ramos do Partido dos Trabalhadores. E assim, em diversas capitais do Brasil, a situação do PT é muito semelhante, né? E uma vergonha. Como é que um partido que tem presidente da República, né? Que tem um presidente como Lula, que foi eleito em 2022, é uma eleição consagradora. Tem muita gente da oposição que duvida dessa eleição, que tenha ocorrido nos termos que ocorreu. Mas, enfim, o fato é que não há nenhuma prova de que tenha havido qualquer tipo de manipulação, de fraude, nem coisa nenhuma. Está lá o voto contado e ele foi o candidato mais votado. Foi uma pequena margem, uma pequena margem uma margem a mais de votos do que o do seu adversário, mas foi eleito, né? E o partido dele não consegue empolgar nenhum nome, né? Nenhuma candidatura. Desses 4 candidatos do campo esquerdista que disputam eleições na capital, são todos de outros partidos. Caso do candidato de extrema esquerda à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disputa, certamente ele tem presença garantida no segundo turno, está tudo lá meio embolado, mas ele tem a grande chance de ele vir a ser o segundo, o primeiro ou segundo candidato a passar para o segundo turno lá em São Paulo. E há em outras cidades também que candidatos, outras 3 capitais brasileiras, onde candidatos de esquerda estão ali na disputa do segundo turno. Nenhum deles é favorito, mas estão ali na disputa, né? Tudo pode acontecer numa campanha de segundo turno. O candidato desse campo esquerdista em situação mais confortável é o prefeito do Recife, João Campos, jovem prefeito, tem uma fortíssima presença na rede. Imagina, Thalita, que o João Campos, que é filiado ao Partido Socialista Brasileiro e é candidato à reeleição, ele tem 77% das intenções de voto, no mínimo, de acordo com as pesquisas mais recentes já que foram divulgadas, né? Ele tem mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Já imaginou uma coisa como essa? 24, ele tem mais seguidores, salvo engano, do que o próprio presidente Lula. Ele sempre foi muito conectado, ele é muito jovem, eu acho que ele tem a volta dos 30 anos de idade. E ele é bem moderno, viu, Cláudio? Eu já vi alguns vídeos aí, ele entra nas trends das redes, é um sucesso nas redes sociais. Ele dança, ele vai a aquelas festas de periferia, né, em que pessoas muito jovens, não sei como é que é o nome desses ritmos estranhos, mas enfim, ele vai lá, dança também. Até a nossa colega em Pernambuco, lá da Bandeirantes, também falando sobre as eleições lá no Recife, ela falando que lá, não sei se ainda mas houve um período em que era muito frequente entre jovens da periferia pintarem o cabelo de branco ou descolorir. Como é que chama isso? O cabelo fica todo branco. É o nevou. Nevou. E aí ele fez isso também no cabelo dele. Não sei. Então é um garotão assim que faz uma gestão que é muito elogiada, mas também ele tem uma comunicação muito eficiente, sobretudo nas redes sociais, e fazem dele um favorito absoluto. Mas também tem lá em Salvador, que é a mais importante capital do Nordeste. Nós lá no Nordeste não consideramos muito Bahia Nordeste, mas enfim, está na região do Nordeste, a Bahia, né? Para o nordestino mesmo, de Sergipe para cima, Bahia é Sudeste, né? Está tão distante que é Sudeste. Mas o atual prefeito, né, Bruno Reis, que é do União Brasil, também lidera com folga absoluta, né? Ele foi eleito com o apoio
do ex-prefeito ACM Neto, ele tem 74% das intenções de voto dos soteropolitanos. Então você vê que é uma eleição que tem grandes fenômenos, são esses dois, por exemplo, e há uma predominância, digamos assim, nas campanhas eleitorais de candidatos conservadores. Essa pesquisa, portanto, que foi encomendada com o objetivo de lembrar, olha, está vendo, o PT está dando vexame, mas o Lula continua bem perante a opinião pública. Mês a mês, né? Para um presidente da República que 2 anos depois, manter basicamente a aprovação do mesmo percentual da sua votação de 2 anos atrás, mostra que ele ficou ali estacionado, talvez tenha perdido a grande oportunidade que recebeu da nação nesse período de tentar se aproximar de quem não votou nele, né, tentar unir o país e de promover um governo de concórdia, muito pelo contrário, ou ele faz um governo de retaliação, né, de perseguição, muito embora ele não diga isso, diga exatamente o contrário, mas na prática é o que faz, sobretudo em aliança com alguns magistrados de cortes superiores. Enfim, o fato é que é uma pesquisa importante, dá para tomar pulso da situação, essa pesquisa do Instituto Quest, mas como ela, na verdade, apenas reproduz ou repete o que já vinha sendo registrado em pesquisas anteriores, nada de novo no campo da aprovação ou desaprovação do presidente Lula.